Olá! Como organizadores da 5ª edição do seminário Urbanistas e Urbanismo no Brasil, o 5º SUB, temos a satisfação de anunciar que nosso SUB está em pauta. O 5º SUB acontece agora, em outubro, e se propõe a reunir quem desenvolve pesquisas sobre a cidade em perspectiva histórica, trazendo ao centro dos debates um tema controverso e disperso entre os estudos urbanos, nacionalismos e urbanismos. Nele, abrimos espaços para diferentes abordagens nessa temática, incentivando reflexões sobre as representações, sobre as relações de escalas pensadas a partir das fronteiras, sobre as diferentes reflexões e abordagens históricas dos nacionalismos e sobre suas interpretações historiográficas. Nosso 5º SUB é em outubro, mas as provocações a partir de cada um dos eixos já começaram em nosso SUB em pauta. Mas o que propõe o SUB em pauta? Essa série de 4 entrevistas, uma para cada um dos eixos temáticos, quer provocar os debates e problematizar cada um dos eixos, a partir das indagações e reflexões de uma pesquisadora ou de um pesquisador convidado por nós, e que, por diferentes caminhos, pode iluminar as questões que colocamos em pauta em cada eixo. No SUB em pauta de hoje, recebemos com muita satisfação a Sabrina Fontenelle, arquiteta e urbanista, docente e coordenadora de pesquisa do Conselho Científico da Escola da Cidade. Ela é diretora de cultura do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, curadora residente da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, coordenadora dos prêmios do Instituto Tomio Otaki e autora do livro Modos de Morar nos Apartamentos Duplex, publicado em 2022. Com ela, nós colocamos em pauta o eixo 4, Urbanismos, Corpos e Memórias. Neste eixo, a palavra é corpus no plural. Perguntamos como é considerar dimensões da vida urbana relacionadas às percepções de espaço pelos corpos, abrindo espaço para enfatizar variáveis de gênero e raça, bem como sobre apagamento de memórias e exclusões que segmentam o urbano. Então, para começo de conversa, gostaríamos de ouvir, Sabrina, sobre a sua trajetória de formação e pesquisas. Como a relação entre espaços construídos, percebidos e vivenciados atravessam suas pesquisas? E seria possível perceber essas relações a partir de diversas escalas? Bom dia. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite de dialogar com mulheres tão interessantes. Eu sei que a comissão científica é formada por um grupo muito maior, os quais eu saudo aqui também, mas estar reunida aqui com vocês, coordenados pela professora Josiane, é uma oportunidade de diálogo e interlocução muito interessante. Então, queria começar agradecendo, inclusive agradecer pela oportunidade de revisitar, né, alguns desses caminhos, desses passos que muitas vezes, quando nós tomamos, ainda muito jovens, achamos que é feito de uma maneira aleatória ou ingênua, mas que a gente começa a perceber nesses momentos de revisão o quanto são intencionais, sim, de quanto eles são motivados por questões que estão lá nos movendo desde sempre, né? Então, essa pergunta é muito interessante porque parte, enfim, da minha experiência como professora, acadêmica, pesquisadora, e eu acho que a gente precisa falar de que eu sou formada, graduada na Universidade Federal do Ceará. Eu comecei o curso de Arquitetura e Urbanismo em meados dos anos 90, em 1996, num período em que as possibilidades de pesquisa dentro das universidades federais eram muito, muito restritas. Então, tínhamos uma quantidade de bolsas para fazer pesquisa de iniciação, ou pesquisa aplicada, ou pesquisa de extensão muito limitadas, e a gente fala assim, quando eu começo falando de que a gente acredita que são decisões tomadas de maneira ainda muito ingênuas, ou pelas possibilidades que aparecem no meio do caminho, mas que a gente vai percebendo que não era tão assim, né? Então, eu falo isso porque quando eu comecei a olhar para esse começo de trajetória, eu vejo que desde esses primeiros momentos da graduação, lá no começo, os primeiros semestres, a pesquisa em história já era algo que me motivava e que me movia. Eu comecei fazendo uma pesquisa de iniciação científica sobre o sítio do José de Alencar,
que é um sítio que tem na região do Eusébio, nas proximidades de Fortaleza, onde o José de Alencar nasceu, o escritor, e que pertencia à universidade. Comecei fazendo uma pesquisa sobre o próprio edifício, os próprios, a região onde esse sítio estava inserido, porque o José de Alencar era filho de um padre, né? Então ele não nasceu na área central, no centro histórico, mas nesses arrebaldes, assim, já tem uma relação aí que vai sendo oposta. Mas muito cedo eu fui estagiar no IFAM, na 4ª Superintendência Regional do IFAM, que era responsável pelo Ceará e pelo Rio Grande do Norte, no momento também que a gente estava trabalhando com os tombamentos dos centros históricos do Ceará. Eram 3 sítios históricos naquele momento em processo de tombamento: Icó, Sobral e Aracati. E lá, colocado desde o começo, as discussões que eram postas e os trabalhos que eram feitos de pesquisa já naquele momento, se colocava muito da relação entre os edifícios com o seu espaço de inserção urbana também. O fato a sede do IFAM, da 4ª Superintendência Regional, era localizada no Centro Histórico de Fortaleza, lá na Praça José de Alencar. Novamente a gente volta a José de Alencar, nem tinha percebido, mas eu tinha como mote para fazer o meu TFG também as questões da área central. Então, a relação com o centro, essa pesquisa, esse entendimento dessas dinâmicas que aconteciam, as transformações, entendendo o centro como esse espaço onde as práticas e as dinâmicas urbanas acontecem da maneira mais diversa possível, especificamente nas casas das capitais nordestinas, era algo que me motivava. Então, por mais que eu tivesse uma faculdade de arquitetura que incentivava de maneira muito intensa a prática projetual, né, você sentar e pensar, escrever, estar na prancheta, eu fui tentando achar essas brechas aí que eram possíveis para me aproximar das pesquisas históricas. Então, a história tem um lugar fundamental desde o começo dessa graduação, e isso se desdobra em todas as minhas pesquisas, né? Do mestrado, quando eu inicio na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, uma pesquisa que se aproxima ainda das questões do centro, do área portuária de Fortaleza, trabalhando as questões patrimoniais, ainda sobre a orientação da professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro. Também, novamente, eu me aproximava da questão da inserção de um edifício novo, que era o Centro Dragão do Mar, numa área que tinha um contexto histórico muito forte. Então, essa relação entre o contemporâneo e o histórico está posto também aí, e é uma relação de escala, né, que eu acho que é uma questão que vocês trazem de partida também colocada. Era um espaço urbano que tinha um determinado gabarito, uma paisagem, e se derruba boa parte disso para liberar terreno, e se constrói um edifício muito maior, muito mais monumental, que não dialogava de maneira alguma com aquele espaço, e que afirma essa questão posta do novo, né, do progresso, que a cidade de Fortaleza tanto buscava num determinado período dos primeiros anos de gestão do PSDB no Estado. E, enfim, quando eu vou para o doutorado, aí na FAUSP também, sob a orientação da professora Regina Meyer, eu tento mudar um pouco. Assim, não, já estudei muito Fortaleza, já tentei muito me aproximar dessas relações que estão postas, que para mim eram tão naturais, e eu entendo o desafio de estudar São Paulo, e também mais em busca desse entendimento do novo, dessa tentativa de buscar imagens relacionadas ao progresso e dentro de contextos específicos, né? Então, a pesquisa do doutorado vai buscar entender esse impacto da transformação da legislação imposta pelo Francisco Prestes Maia, então prefeito da cidade, na construção dos grandes arranha-céus e dos espaços térreos de galerias, que eram grandes espaços de sociabilidade. Eu quis falar um pouquinho dessa trajetória, porque eu acho que tem uma mudança que acontece entre o mestrado e o doutorado, não só pelo fato de ser um edifício, enfim, um contexto urbano diferente, né, uma região diferente, mas porque me parece que aí, nesse momento do doutorado, é que as questões se colocam de maneira mais claras. Assim, eu tento articular toda a questão de um contexto urbano específico, de uma transformação de uma legislação urbana, de um impulso a tentativas de sociabilidades em espaços particulares e não mais espaços públicos, que são relegados ao segundo plano, e de como acontece essa relação também, novamente, de como a arquitetura pode impulsionar novas práticas
na cidade, né? Mas, de qualquer maneira, é isso. A história continua sendo esse grande fio condutor. E aí, para falar sobre as vivências e sobre a mudança de escala também que está colocada, eu acho que se no doutorado tem um determinado momento que eu começo a pesquisar, quando eu vou pesquisar sobre essas galerias, essas novas práticas, novas sociabilidades que estavam colocadas, incentivadas, né, pela legislação do Prestes Maia, teve um momento que eu comecei a me debruçar sobre esse contexto cultural, e foi aí que eu comecei a entender que tinha alguma coisa a mais que eu queria entender. Não era só olhar projeto e tentar entender como é que esses fluxos se davam, as aberturas, a relação entre espaço público e espaço privado, essas permeabilidades, mas assim, quem que está usando esses espaços efetivamente? E aí eu vou buscando, tentando mapear galerias, cinemas, cafés, espaços onde as pessoas podem ter assim, ser espaços de encontro. Isso ganha força, acho que no pós-doutorado, né, que eu acho que é o tema da nossa conversa de hoje, que é um pouco mais essa aproximação com as questões de gênero, né? Eu fiz esse pós-doutorado, ele se iniciou em 2016, no IFISH, na Unicamp, sob a supervisão da professora doutora Silvana Robino, que precisa falar que foi uma grande inspiração e uma grande interlocutora durante 3 anos de pesquisa. E aí, novamente, eu tenho como a história como algo que me move, me aproximo de projeto também, que é algo que eu tento fazer ao longo dessa trajetória, analisando plantas, cortes, implantações, mas o que ganha força no pós-doutorado é essa questão da vivência, efetivamente. Então, se no doutorado, ainda com a questão das galerias, eu estou tentando entender quem está circulando por ali, em que momento essas pessoas param de circular e permanecem, quais são os espaços de encontro, no pós-doutorado, o grande mote realmente é a sociabilidade e a domesticidade. Então, é uma pesquisa que se debruça sobre o uso dos espaços propostos pelos arquitetos modernos e que vai tentar entender que ideia de casa é essa que eles estão buscando, qual é a relação entre quantidade e qualidade, palavras-chave que são colocadas em todos os manifestos, em grandes textos clássicos que a gente lê sobre racionalidade, habitação mínima, uso de determinados materiais, mas que no fundo fala assim, bom, mas e quem usa isso efetivamente? Isso funciona quem está no cotidiano? E aí a pesquisa vai se aproximar disso e vai buscar outros agentes, né, outros atores também dessa história, que são os próprios moradores. Acho que não dá para falar de vivência sem falar do usuário. E aí a pesquisa tenta colocar, se aproximar, o que é um desafio, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem nessa proposta de revisão historiográfica, é como é que a gente se aproxima dessas fontes que não são fixas, né, que não estão guardadas num arquivo determinado. A gente precisa olhar por materiais que às vezes são muito frágeis, ou que são muitas vezes vistos como descartáveis, ou pelo outro lado, são muito íntimos, né? Eu comecei a pesquisa do pós-doutorado tentando me aproximar dessas mulheres que moram nesses apartamentos modernos, a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre isso, e tinha momentos que eu pedia para ver álbuns de pesquisa, não, desculpa, tinha momentos que eu pedia para ver álbuns de fotografia, ou para entrevistar como é que aconteciam determinadas vivências, práticas, hábitos, rotinas dessas casas, e ao mesmo tempo que você está ali como pesquisadora, você está invadindo um espaço de intimidade dessas famílias, né? Mas, por outro lado, era a única maneira que era possível de você se aproximar e entender efetivamente como essas práticas se davam. E aí é interessante, porque aí o pós-doutorado ele entra nesse momento, assim, a casa, no sentido de lar, né, no sentido de uso dessa vivência doméstica, é o edifício na cidade, então essas pessoas que saem das suas portas vão para onde, e tem um projeto também aí. E tem um fator a mais que, bom, como eu começo lá minha trajetória falando que eu estagiei no IFAM, que a pesquisa era no mestrado era com patrimônio, tem um segundo momento que é isso assim, bom, como esses edifícios eram utilizados no primeiro momento, pós-inauguração, e como é que eles chegam nos dias de hoje, depois de tanto tempo, né? Assim, como é que eles são preservados, eles são modificados, quais são as grandes questões que são colocadas para essa população que está se utilizando desses apartamentos, desses edifícios que muitas vezes não passaram por processos de restauro, que são utilizados, são adaptados, que coisas que funcionavam, deixaram de funcionar no meio do caminho, e cuja cidade se transformou também, né? Se a gente pensar, estou pegando num caso aqui, o edifício Japurá, que se
planta no centro de São Paulo, nas proximidades da Câmara Municipal, o contexto dele na inauguração, em 54, é um. Se você chegar em 2022, aquela região se modificou e continua em mudança, né? As pessoas que estão ao redor, as utilizações das habitações no Bexiga, a relação com o centro, a presença ou não do metrô. E aí eu vou tentar investigar um pouquinho disso também, a partir dessas vivências, dessas escalas também que esses edifícios assumem nessas dinâmicas urbanas. Então, e aí eu que só queria, acho que talvez finalizar, gente, se eu estiver falando demais, vocês também me interrompam e vão, tô entendendo o que a Josi colocou, de que é muito um diálogo aqui posto, né? Mas quando eu fiquei pensando nas perguntas que foram colocadas e um pouco dessa questão da trajetória, fiquei pensando nas próprias atividades profissionais que eu tenho exercido nos últimos tempos também, né? Então, especificamente em relação à Bienal de Arquitetura, por exemplo, que foi algo que eu acho que entendo como muito impactante nas questões que me motivaram ao longo do tempo. Quando a Bienal foi construída, essa 13ª edição, que pensa nas travessias e toda uma discussão de gênero e raça na cidade, apagamentos, invisibilidades e resistências também, né? No fim, a gente também traz por uma discussão muito contemporânea, mas que tem a história como plano de fundo, né? Como é que tantos corpos, e aí a gente volta à questão original, foram muitas vezes invisibilizados, apagados, ou que trazem em si as marcas desse processo de arrasador que foi a colonização de um país como o Brasil. Então, a gente tentou trazer isso à tona, e aí a gente também buscou dialogar não só com arquitetos, mas especialmente com um público muito maior também, que pudessem trazer para a gente referências de como se aproximar de questões tão insurgentes e tão necessárias nesse contexto que a gente vive, né? Então, acho que para começar um pouco isso. Josi, você está muda. Então, só uma coisinha antes, Ruana, de eu completar isso que a Sabrina estava colocando. Eu acho que esse desafio não é só a historiografia, né? Quando eu fui me colocar essa questão, como encarar essa dimensão crítica através da Bienal, que precisa falar com outro público, é diferente da camada da historiografia. Não sei se você quer assim, falar um segundinho a mais aí sobre isso, o desafio de transformar também esse olhar por essa outra linguagem. Josi, eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque a Bienal, primeiro, bom, voltando à história da minha trajetória, quando eu assumi a Bienal como co-curadora e como diretora de cultura ainda em 2020, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o histórico das Bienais. Então, fui tentar entender o que acontece da primeira até a 12ª, que era a edição de 2019, e o que a gente podia aprender com esse processo, né? Nós tínhamos um concurso que aconteceria mesmo em pandemia, em período de pandemia, e eu fui tentando entender assim, o que dá para pegar de melhor, o que isso aqui está defasado, que questões são essas que a gente pode ressaltar. E aí, quando nós propusemos dentro do IAB o concurso de co-curadoria, assumindo que teria uma figura dentro do IAB como curador e aberto para outras pessoas participarem, eu acho que o júri, quando a gente pensa, já vai mostrando determinados caminhos. Então, a gente montou um júri, por exemplo, que tinha a questão da representatividade e da diversidade muito posta. Então, a maioria de pessoas do júri já eram de pessoas negras, tinha uma quantidade muito grande de mulheres, a maioria também éramos mulheres, e pessoas de formações diferentes. Então, tinha historiador, tinha curador de Instituto Cultural, tinham educadoras, a Sepak Andiama, que é uma nigeriana incrível, ela era educadora, tinha sido curadora da Bienal de Chicago. E estou falando isso porque a própria maneira que você monta um júri já demonstra o que você está buscando, né? E esse júri foi responsável por eleger e selecionar por unanimidade uma equipe formada por pessoas muito diversas. A equipe Travessias, que foram meus grandes companheiros nessa travessia, que foi a Bienal, né, durante meses de construção, eles são formados por não só arquitetos, mas sociólogos, historiadores, geógrafos, jornalistas e arquitetos, a grande maioria também de pessoas negras, e a gente entendeu que era uma oportunidade justamente disso, buscar diálogos mais amplos, né? Vamos abrir. A Bienal, como eu falei, quando eu olhei para esse histórico, eu consegui entender assim, tem momentos, as primeiras Bienais elas são muito voltadas para um público maior, porque ela está inserida na Bienal de Artes. Aí as Bienais voltam-se para boa parte das Bienais, isso aqui eu acho que é importante falar para o Sub,
boa parte das bienais de arquitetura elegem o tema da metrópole ou das cidades como os temas de fundo, né? Mas muito também voltado, boa parte delas, para um público ainda de arquitetos. E o que as últimas edições começou a se ampliar, né? Elas saem do Parque do Ibirapuera, elas se espalham pela cidade convidando, e a gente assumiu isso também, assim, a gente quer o fato de não estar no Ibirapuera, que é um lugar que não é tão acessível, assim, né? Por mais que tenham linhas de ônibus ali, não tem um metrô próximo, a gente assumiu o SESC e o Centro Cultural São Paulo, que são muito fáceis e acessíveis, para falar assim, olha, é isso, lugares que todo mundo possa passar. E passou, o público foi gigantesco. E o fato de termos uma curadoria tão diversa e com olhares tão diversos também possibilitou que nós tivéssemos atentos a de como convidar desde estudante secundarista até pessoas que estão em movimentos sociais, até sei lá, até estudantes de arquitetura, até arquitetos, mas também uma gama de pessoas que nunca pisaram uma Bienal, essa era a nossa intenção também. Então, assim, eu nunca fui na exposição da Bienal, algumas pessoas falaram isso para o nosso educativo, né? Mas, por outro lado, tinham pessoas que se sentiram convidadas ou não foram para as exposições, mas fizeram as travessias, que eram percursos urbanos pela cidade, então era uma maneira também de convidar, ou participaram da mostra de cinema no Instituto Moreira Salles, ou participaram de alguma oficina porque se sentiram mais convidados. Então, até o formato das atividades buscavam também convidar gente que, assim, eu não quero ver exposição, mas eu quero interagir de outra maneira com as questões postas. Então, a gente estava tentando dessa maneira, mas eu acho que isso se dá muito em função, efetivamente, da diversidade que tínhamos na curadoria, de pessoas que pensaram juntas, discutimos, não foram muitos conflitos, mas eu acho que justamente por essa diversidade que a gente conseguiu avançar e pensar nessas inúmeras possibilidades. É muito estimulante de ouvir falar disso, porque não tem como você incorporar a diversidade como um eixo importante de trabalho se você não incorporar vozes, experiências diversas, né? Não dá para falar pelo outro, tem que conversar com. Muito bom. Exatamente. Ruana, vamos lá, Ruana. Então, aqui vamos provocar mais um pouco a temática do eixo. A partir de suas pesquisas e de estudos, seria possível identificar desafios específicos para estudos que tematizam gênero na área de estudos urbanos? Seria possível falar de certa permuta de invisibilidades, ou seja, a suposta neutralidade técnica dos conhecimentos da engenharia, da arquitetura e do urbanismo, servindo como invisibilizador da presença feminina ocultada sob um verniz de mérito? Eu acho que é uma pergunta muito interessante e eu queria partir dela de um momento da pesquisa, do pós-doc também, onde eu comecei a lidar com as questões dos corpos e das invisibilidades femininas na cidade. Como eu falei, boa parte da minha trajetória vem em função da história da arquitetura e a partir do projeto, da discussão com a cidade, e no pós-doutorado tinha a questão posta da porta para dentro, né, da casa, vamos da casa. Mas eu fui tentar entender onde é que estavam essas mulheres que eu estou pesquisando, que estão se utilizando dessa arquitetura moderna, desses espaços modernos, elas estão somente dentro dos apartamentos? Não, elas estão circulando. E elas estão circulando por onde? E teve um momento da pesquisa que eu me debrucei muito, me aprofundei sobre isso, assim, onde é que essas mulheres estão? E aí eu estou trazendo essa questão porque eu acho que um texto, para mim, que foi fundamental e que abriu assim, muita coisa, e que eu acho que valeria a pena qualquer pessoa que está discutindo gênero, cidades e corpos olhar como ponto de partida, é o texto da professora Maria Odila Leite da Silva, sobre as mulheres sem história. Né? Porque em um determinado momento que algumas autoras começavam a investigar essas mulheres nos anos 40, 50, que começam a se deslocar, que são essas mesmas mulheres que estão nas galerias lá do período do doutorado, e que falavam muito de que é o momento que a mulher tem liberdade para circular. E o que o texto da Maria Odila traz, que eu acho fenomenal, é que ela fala assim, não, tudo bem, tem algumas classes de mulheres que estão restritas ao ambiente doméstico, mas tem uma grande quantidade de mulheres que estão circulando na cidade, inclusive por uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que esse texto ele abre assim, um leque de possibilidades, ele vai mostrando caminhos para atuação nesse campo que é fundamental para a gente pensar as questões de gênero na cidade. Então, ela vai falar de mulheres que não estão na história oficial e que estão circulando, né, nas cidades coloniais, nas cidades da República, e que são
vendedoras de frutas, são atrizes, são prostitutas, são escravas, ex-mulheres escravizadas que são alforriadas e que não têm essa possibilidade, elas precisam realmente circular. E por que elas não estão na história? Acho que a grande questão que a Maria Odila coloca é essa, assim, a gente está... porque ninguém se debruçou sobre elas, né, efetivamente. Eu parto disso por questão dessa invisibilidade. Acho que vou falar um pouquinho mais à frente sobre a questão dessas mulheres de classe média que estão circulando, consideradas mulheres modernas, mas o que ela faz é quase um chamado a outras pesquisas diversas, né? Vamos se aproximar disso, e para isso a gente precisa buscar outras fontes também, novamente, né? Ou caminhos que não são tão claros e evidentes assim postos. A questão da técnica em relação a isso, eu parto dessas mulheres comuns porque são elas que me interessam também, né? A gente tem uma explosão de trabalhos, que eu acho que é uma alegria ter isso, de pesquisadoras e pesquisadores que têm se debruçado sobre engenheiras, sobre arquitetas, sobre designers, nos diversos campos, mas a gente precisa ainda entender também essas mulheres de outras classes sociais, de outras formações que estão usufruindo dos espaços públicos, que estão circulando, que estão trabalhando também dentro dos espaços domésticos. E aí, sobre a questão da técnica, eu acho que dá para falar muita coisa, desde a gente pensar como, por exemplo, uma história mais clássica, que a gente tem discutido bastante, que ganhou bastante força, principalmente porque a Bauhaus fez 100 anos há pouco tempo, de mulheres que não são autorizadas a serem profissionalizadas como arquitetas. Acho que essa história é conhecida, a professora Silvana Rubino fala sobre isso na livre docência dela. A gente vê isso em séries como a série da Bauhaus, da HBO, que foi lançada recentemente também, e que em um determinado momento o diretor da escola de arquitetura fala, o Walter Gropius, que as mulheres não deveriam cursar, porque elas não têm capacidade, ou porque enfim, é um campo restrito ao masculino, como se o masculino fosse mais racional, mais técnico, e era isso que a arquitetura moderna estava buscando, né? Essa universalidade, essa técnica por trás. Então, acho que a gente pode falar a partir disso, do quanto fomos vetadas de estudar, de se aproximar, de pesquisar, e até um determinado momento que os cursos de arquitetura começam a ter mulheres e a gente alcança uma quantidade maior, e eu estou falando a partir do campo da arquitetura, que é algo que eu conheço um pouco mais, mas a gente pode pensar na engenharia também, quantas mulheres se formam engenheira e são colocadas de lado, ou que voltam para o lado logo depois de exercer a profissão, depois de casar, e que isso vai mostrando o quanto nós somos relegadas a determinados papéis, né? Mas a gente pode pensar por outros caminhos também. Podemos pensar, por exemplo, no caso de mulheres como a Denise Scott Brown, que é urbanista, planejadora urbana. Posso falar um pouquinho mais sobre ela também. Que, apesar de ter uma profissão, de ter uma parceria intensa com seu marido e arquiteto, também vai ser relegada a um papel secundário, assim. Eu acho que esses trabalhos, e nessa revisão historiográfica que a gente está promovendo, com bastante força, e acho que ainda tem muito caminho pela frente, precisamos nos debruçar sobre essas mulheres que produziram, que muitas vezes não entram na história, né? Penso um pouco sobre, já que estamos falando de urbanistas aqui nesse seminário, Carmen Portinho, por exemplo, né? A primeira urbanista do Brasil, uma feminista ferrenha, responsável, inclusive, com outras mulheres, pela questão do voto feminino, pela conquista do voto feminino, e que também, os primeiros trabalhos sobre a Carmen também tem o quê? 15, 20 anos. Como uma mulher que teve a trajetória da Carmen Portinho, que produziu tanto que ela produziu, que discutiu tanto que ela discutiu, que lutou tanto que ela lutou, tão poucos trabalhos foram feitos, né? Poderia ter sido muito mais. Quantas Carmen Portinhos não temos por aí também? Então, o discurso da técnica, ela vem como argumento científico, como tantos outros que já vimos em determinados momentos, para reforçar o caráter do homem, do gênio, e eu acho que isso é uma questão que a gente precisa trazer força também para cá. Acho que eu queria finalizar essa resposta trazendo isso, assim. Nessa grande revisão historiográfica, a gente precisa deixar um pouco de lado os cânones, né, e buscar esses profissionais que estão trabalhando em outros
espaços, né, sejam repartições públicas, né, que o trabalho coletivo é muito forte, que muitas vezes ganha o nome de um único autor, seja o coordenador, seja o gestor de um determinado período, sejam os escritórios de arquitetura, onde muitas vezes essas mulheres trabalham arduamente e que também não entram nas fichas técnicas, que são documentos que a gente se debruça muitas vezes como pesquisador, sejam, enfim, na própria construção dessa história, né? Acho que uma grande questão para a gente tentar sair dessa discussão dos grandes nomes, dos grandes urbanistas, dos grandes arquitetos, dos grandes designers, dos grandes engenheiros, é a gente se aproximar para quem são essas parcerias, quem são esses colaboradores que estão vindo aqui, porque muitas vezes tem uma relevância tão grande quanto os próprios propositores, né? A gente pode avançar nessa discussão infinitamente. Acho que a Beatriz Colomina coloca isso de uma maneira muito interessante, a gente pode caminhar nesse sentido também, assim, vamos tentar olhar as parcerias. Tem um trabalho muito bonito, e eu acho que isso tem uma relação direta sobre a questão dessa naturalidade. Eu tenho discutido muito e falado sobre a questão de arquitetura como trabalho coletivo, né? Vamos entender quem tá produzindo junto. Um professor da Universidade Fluminense, que fez uma tese de doutorado na Sorbonne, Luiz Coelho Silva, sobre os irmãos Roberto, que é um escritor, enfim, 3 irmãos da arquitetura, do começo da escola carioca, lá nos anos 30, 40, e ele vai fazer uma pesquisa intensa sobre os arquivos deles, e tem um momento muito bonito da pesquisa, que virou livro, que ele vai falar da rotina do escritório. E aí ele fala da secretária que estava ali coordenando tudo, ela vai falar dos desenhistas que passaram, de o papel de cada um desses irmãos, né? Um era mais dos clientes, o outro era quem desenhava, o outro acompanhava a obra. E eu fico pensando que esse método, esse olhar que ele lança é muito interessante porque abre possibilidades para a gente pensar também onde estão essas mulheres também, né? Onde estão, porque dessas invisibilidades também, acho que é um caminho para a gente sair da questão do método e do mérito, desculpa, e a gente tentar entender a participação de cada um e as trocas que são possíveis dentro desse nosso campo de atuação profissional. Muito, muito bem. Eu só queria aproveitar esse ganchinho, Sabrina, para colocar uma coisa, não resistir aqui e invadir a próxima pergunta. O Urbanistas e Urbanismo no Brasil, ele começou justamente na direção oposta. Ele começou indagando por que a gente estuda tanto trajetórias individuais. E aí você está colocando essa dimensão coletiva, excelente. Eu acho que já traz uma provocação excelente para o sub, não só para o quinto, não só para o eixo, mas para o sub em si. Muito legal. Vamos em frente. Vamos retomar, então, as perguntas. Agora, Sabrina, pensando no tema geral do nosso seminário, né, urbanismos e nacionalismos, como você definiria a importância do nacionalismo ou mesmo de um recorte nacional nos estudos sobre urbano, atravessados pelas questões que você coloca de gênero? Bom, eu acho que as questões... Vou partir do final da pergunta, tá? As questões de gênero e a discussão de gênero, boa parte da bibliografia era internacional até algumas décadas atrás, né? A gente trouxe aqui o texto da professora Maria Odila, mas a gente pode se debruçar e começar a se investigar essas questões da presença ou a invisibilidade, ou a questão feminista e feminina, a partir de uma bibliografia francesa e americana, basicamente, né, quando a gente começa. Acho que tem pesquisas recentes que ganham força e o volume de trabalhos tem também ganhado, mas essa bibliografia internacional, ela vem estabelecendo métodos, né, e reforçando essa necessidade de se voltar para o cotidiano e de avançar e entender narrativas que tragam essas mulheres como protagonistas. Não são grandes teorias que chegam ao Brasil, e a gente se aproxima disso, eu acho que é necessário entender, e reforço esse desafio, mas aí a gente precisa entender, e nesse sentido, o país que a gente vive, né? Então, um país extremamente desigual, machista e racista, e então a gente não tem como se debruçar sobre as questões relacionadas
aos nossos estudos, sejam arquitetônicos, urbanos, enfim, dos mais variados tipos que a gente possa escolher dentro dessa revisão historiográfica, assim, assumir como ponto de partida isso, né? Então, eu entendo como uma resposta e uma possibilidade que a gente precisa caminhar dentro dessa perspectiva interseccional. Assim, assumir quem somos como pesquisadoras e pesquisadores, a partir de onde nós olhamos para essas questões e com quem nós estamos tentando estabelecer diálogo. Eu acho que essa é a possibilidade que a gente tem e esse é o nosso desafio também, né? Eu tenho orientado os trabalhos recentes dentro da Escola da Cidade como de iniciação científica, seja de TFG, de trabalho de final de graduação, né? E que a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas que estão, a boa parte delas me procuram, porque querem justamente estudar gênero, elas assim, de onde vocês estão partindo? Quem são vocês? Vamos assumir isso como ponto, e entender esses lugares, né? A gente tem uma bibliografia de apoio, mas a gente está, quando a gente pensa, por exemplo, em grandes planos urbanos, ou em grandes propostas arquitetônicas, ou em grandes tratados documentais, a gente precisa olhar justamente assim, quem está produzindo isso, né? A partir de onde essas pessoas estão. Então, eu acho que a minha resposta seria um pouco essa, assim, a gente tem uma bibliografia internacional, uma produção recente nacional, mas a gente precisa estar muito atento a classes, gêneros e raças com os quais, onde estamos e com os quais estamos dialogando. Acho que essa questão, de maneira que a gente possa propor diálogos, assim como a Josiane colocou anteriormente, né? Então, para mim, essa é um pouco da resposta. Sabrina, dá licença, vou fazer mais uma última questão, porque a gente está animado aqui com o tema. Para finalizar, então, uma última provocação. Eu acho que você já trouxe muitos desses elementos dessa última pergunta na sua fala, mas eu acho que valeria muito a pena reforçar. O que você destacaria como possibilidades de uma agenda de pesquisa sobre a questão urbana em perspectiva histórica? O recorte nacionalista nos estudos te parece promissor, ou seja, em suas pesquisas, no horizonte de estudos sobre gênero, se a gente entrecruzar, né, a dimensão urbana, que questões estariam em pauta para a agenda de pesquisas na área? Olha, eu vou tentar pensar numa proposta a partir de 2 caminhos diferentes, um mais acadêmico e outro da prática projetual, também assim, porque eu acho que isso se desdobra, né? As pesquisas que a gente faz na academia não morrem na academia, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender e lembrar também. Elas se desdobram em propostas, é isso que a gente está produzindo conhecimento para ser aplicado também. E a primeira eu acho que novamente, a gente precisa assumir como agenda a questão da interseccionalidade, para pensarmos nossas pesquisas, mas também para pensarmos projeto, e acho que esse é um diálogo diretamente relacionado às questões, esse recorte nacionalista colocado. E aí eu penso em 2 caminhos diferentes, né, como eu coloquei. Acho que em termos de pesquisa, a gente precisa aceitar também demandas que vêm fora do nosso campo profissional. Então, a gente tentar entender, enfim, como dialogar com outros agentes, com outros atores, como buscar caminhos de maneira que as pesquisas avancem, se apoiem em um trabalho documental necessário e fundamental, mas que possam também buscar diálogos com essas figuras que muitas vezes ficam à margem da história. E isso se desdobra, e aí acho que desse desdobramento da prática projetual, em metodologias que podem ser aplicadas para a gente pensar a nossa cidade. Então, eu vou trazer um exemplo internacional e como se chega no Brasil e se transforma, que é, por exemplo, pensar planejamento urbano sob perspectiva de gênero, né? Em Viena, na Áustria, existe um departamento, uma secretaria dentro da prefeitura, Secretaria de Gênero, que é uma secretaria que trabalha as questões da presença feminina na cidade. Então, entende que os deslocamentos de mulheres ou de pessoas idosas, acho que tem uma questão etária que a gente precisa trazer também, é muito diferente do deslocamento de homens, né? Geralmente, o deslocamento masculino é muito pendular. O homem vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa. A mulher, geralmente,
especialmente em sociedades machistas como a nossa, brasileira, as mulheres são quem cuida dos idosos, então passa na farmácia para levar remédio, passa no mercado para fazer comida, leva as crianças para a escola e vai para o trabalho. Então é muito mais picotado, né? Estou trazendo o exemplo da Áustria porque eles fizeram uma coisa muito interessante. Em apoio com as universidades, e nas pesquisas recentes de gênero que ganhou força lá, foi pensar em concursos para bairros inteiros projetados a partir da perspectiva de gênero. Então, essas pesquisas que vão mostrando esses deslocamentos, essas presenças femininas, o que as mulheres buscam, né? Por exemplo, parques onde as crianças possam ficar sozinhas, redes de sociabilidade, redes de apoio, né? E fizeram concursos a partir de todos esses dados levantados, e foram projetados esses espaços, bairros inteiros, sob essa perspectiva. Então, as lavanderias são coletivas, de maneira que você tira o trabalho doméstico da casa e na figura de uma pessoa. E essas lavanderias, elas se colocam no topo dos prédios, de maneira que as mulheres possam ter um espaço de sociabilidade, mulheres e homens também, né? Os parques são pensados para que sejam seguros para as pessoas idosas circularem junto com as crianças. Então, pesquisas que nascem nas universidades, que se desdobram, que assumem essas questões, né, de raça, gênero, faixa etária e tudo mais. Mas é um exemplo internacional, a gente está falando da nossa perspectiva brasileira, por exemplo, né? Bom, isso tem se desdobrado e ganhado força aqui no Brasil. Na própria Bienal de Arquitetura, a gente trouxe um exemplo de um bairro em Vitória, no Espírito Santo, onde as urbanistas, junto com, novamente, né, grupos e equipes diversas, profissões, jornalistas, sociólogas, educadoras, pensaram também, replanejaram determinados territórios muito pequenos, numa escala muito pequena ainda, justamente se aproximando dessa população, bairros que tinham a presença feminina, a força de trabalho era feminina, são mulheres que são líderes e força de trabalho dentro das casas e fora das casas, e foram tentando entender como projetar espaços melhores, ou como fazer pequenas intervenções de maneira que tornassem essas vidas mais interessantes. Então, eu acho que a gente precisa um pouco se afastar dessa ideia de um planejamento urbano e de um desenho universal, pensado para esse homem universal, porque não existe homem universal. Acho que essa é a grande questão que a gente precisa assumir, esse é o desafio também nessa nossa agenda. Assim, um homem universal é o quê? Um homem de 1,80 m, branco, classe média, heteronormativo? Quantos vocês conhecem que são assim, né? Especialmente em grandes comunidades, áreas periféricas, as mulheres são que lideram, né? Estão todas se apoiando, criando redes de apoios autônomas para poderem sobreviver. A gente viu isso na pandemia, né? Mas esse é nosso cotidiano e realidade em boa parte do Brasil. Então, acho que o grande desafio e a possibilidade é essa. Eu acho que isso perpassa desde a maneira de projetar casas, equipamentos públicos, espaços comunitários, até grandes vias, né? Faz sentido vias expressas, como foi pensado durante décadas, onde bairros e espaços de comunidade, vizinhanças inteiras são devastados, sendo que é justamente nesses espaços de vizinhanças que essas relações se constroem, que a gente consegue sobreviver. Então, e aí eu coloco isso porque, novamente, quando eu falo da gente buscar e se aproximar de campos externos ao nosso profissional, é trazer essas questões para as nossas pesquisas, para que elas se desdobrem na prática, dentro da cidade. E aí, novamente, é isso. Acho que a Bienal foi um momento que essas pesquisas que estavam fora, que algumas pesquisas que nasciam na academia e se desdobravam, teve a oportunidade de a gente se aproximar, né, e tentar entender um pouco isso também. Foi curioso porque a gente fez uma chamada internacional, a gente achava que ia ter determinados nichos, questões que iam trazer, e na chamada vieram outras, assim. Trouxe o trabalho esse do pessoal de Vitória, de um bairro pensado, e era um bairro muito bonito, porque era um bairro pensado que muitas mulheres eram parteiras. Então, tinha uma questão dessas mulheres que estavam atuando ali, essas profissionais, justamente nesse momento crítico, assim, que é o nascimento, mas por exemplo, em Porto Rico, coletivos que estavam pensando também de como projetar determinadas áreas também com a comunidade, e a gente, enfim, e de outros profissionais, sejam da arquitetura, seja do urbanismo, do design, que também tinham, que buscaram outras interlocuções com as comunidades, com os usuários, para pensar arquitetura, para pensar cidade, para pensar também novas metodologias de pesquisa, né? Acho que a gente aqui não está tentando reinventar a roda, acho que métodos estão postos, e nós temos dentro das universidades isso colocado. Acho que tanto a Unifesp quanto
a Unicamp, que abrigam esse congresso, tem pesquisadoras incríveis, desenvolvendo pesquisa das mais variadas, com bastante metodologia, mas o que a gente precisa é tentar ampliar um pouco isso, assim, buscar esses outros diálogos, né? Ampliar nossos diálogos, acho que a questão é um pouco essa. Excelente, Sabrina. Acho que é uma questão do enquadramento, da sensibilidade para esse enquadramento ser menos universal, né? É muito bom. Agora, de fato, a gente quer agradecer muito. Vamos encerrar esse Subempauta de hoje, mas não encerrar essa conversa. Esse encerramento é só para lembrar que a gente tem aí uma pauta que a Sabrina trouxe aqui, imensa de coisas para a gente discutir, vamos avançar nesses debates. E queria agradecer muito, Sabrina, por participar do Subempauta, e as respostas que você trouxe, inspirando novos debates, tanto do eixo quanto do sub, do quinto sub e do sub como um espaço de discussão coletivo que a gente tem alimentado. Nós queríamos lembrar, ao finalizar, que a 5ª edição do Seminário Urbanistas e Urbanismo no Brasil, o quinto sub, é a primeira organizada por 2 grupos de pesquisa sediados em departamentos de História. Cidade, Arquitetura, Preservação em Perspectiva Histórica, CAP Unifesp, e o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, CIEC Unicamp. O SUB acontecerá de modo híbrido, nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022, e terá como sede a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, localizada em Guarulhos. Para mais informações e para acompanhar as atualizações, nossos canais, o Instagram, @sub.5, o Instagram, e o Twitter, @sub_v, o quinto em romano.